Uma breve introdução aqui para relembrar algumas definições. O que temos? Vamos ter a vazão volumétrica, que é a velocidade vezes área. Então nós temos volume por tempo, metros cúbicos por segundo, vazão volumétrica, vamos adotar esse símbolo sempre com ponto quando estiver em cima, quando é por tempo. Então definimos dessa forma aí. Densidade a gente vai chamar de ρ, a densidade. Então ela é quilo por metro cúbico, né? Então é massa dividido por volume. Então volume, vamos usar esse V cortado aqui também. Com isso eu consigo, uma coisa que eu consigo fazer aqui, ó, massa sobre volume, se eu dividir pelo tempo em cima e embaixo, então fica massa sobre tempo, volume sobre tempo. Quando eu divido algo sobre tempo, eu fico um ponto aqui. O que é isso aqui? Massa sobre tempo, vazão mássica. Volume sobre tempo, já vimos, vazão volumétrica. Então com isso eu consigo definir que M ponto igual a ρ vezes V ponto. Isso então é vazão mássica, né? Quilo por segundo, tá? No curso nós vamos também trabalhar sempre, podemos dizer sempre com, ou na maioria das vezes aqui, com escoamento incompressível. Então fluidos incompressíveis. Então ρ é constante. Então fluidos incompressíveis. Que é, quando não é dito nada, vocês considerem que é fluido incompressível, tá? Outra definição, quando não é dito nada, é regime permanente. Então, o que é o regime permanente? É quando nada muda ao longo do tempo, não do espaço. Então eu posso ter, uma maneira boa assim da gente definir quando que é regime permanente. Imagine o seguinte, você coloca um sensor numa dada posição no espaço, sei lá, vamos ver a velocidade do vento. Você bota um sensor. Se o valor não variar ao longo do tempo, é que é regime permanente. Então, isso sempre lembre disso. Fixa um sensor numa dada posição e analisa o sinal dele. Não variou, é regime permanente. Vamos ver agora a conservação da massa. Imagine uma caixa d'água colocada em cima de uma balança. Nessa caixa d'água eu tenho uma quantidade de massa entrando aqui. Um balde aqui entrando. Quantidade de massa que está entrando, vou colocar um Ezinho aqui. E uma quantidade de massa que está saindo. Abri aqui a torneira, fiz sair um outro balde. O que eu posso dizer? Vamos já tomar, para dizer que é uma unidade pequena de massa, vamos colocar um delta massa aqui. E um delta de massa saindo aqui. O que eu posso dizer? Que a quantidade de massa que entra menos a quantidade de massa que sai vai ser responsável pela indicação da variação de massa aqui na balança, no ponteiro. Então, intuitivamente, a gente chama isso, se eu divido pelo tempo, na verdade por uma unidade de tempo pequena também, por isso que eu usei esse delta aqui, ou já vamos pensando um D, né? Eu tenho a quantidade de massa dividido os dois membros pelo intervalo de tempo, delta Tzinho aqui de tempo. Aqui, massa que sai sobre o intervalo de tempo. E aqui eu vou ter também uma variação de massa no tempo, no intervalo de tempo. Então, aqui posso passar para derivada, né? Eu posso ter aqui variação de massa no tempo, isso aqui eu escrevo matematicamente dm dt. Massa sobre tempo, já vimos ali no quadro anterior, que é vazão mássica de entrada, menos dm dt, vazão mássica de saída. Então eu tenho vazão que entra menos vazão que sai, é igual à variação da massa do meu sistema. Aqui entra outros critérios, quer dizer o seguinte, aonde eu estou avaliando isso? Aqui, talvez vocês já viram isso, a gente está avaliando isso, é o nosso elemento aqui, ó, que a gente está avaliando, a massa dessa caixa d'água. Então, isso aqui a gente chama, é o nosso volume de controle, e essa superfície, essa película que vai em volta do volume de controle, nós vamos chamar de superfície de controle. Então, aqui o que eu tenho é a vazão mássica que entra e sai
pela minha superfície. Então isso aqui agora, quando eu dividir no tempo, já vamos colocar aqui, né? Vazão máxima que entra, isso aqui se transformou em vazão máxima que entra, isso aqui se transformou em vazão máxima que sai. Então, voltando, essa vazão aqui atravessa a minha superfície de controle, então isso aqui é avaliado na superfície de controle, isso aqui também o que atravessa a superfície de controle, e a variação da massa é a massa aqui do meu, que está dentro, que está no meu volume de controle, então isso aqui é avaliado no meu volume de controle. Então, outra definição, muitas vezes a gente não coloca isso, né? Deixa simplesmente assim. Outra, eu poderia ter outras entradas aqui, por exemplo, outros baldes sendo jogados e outras torneiras aqui saindo também simultaneamente. Então eu poderia escrever isso aqui como um somatório de todas as vazões que entram menos o somatório de todas as vazões que saem, vai dar a derivada, né, a variação da massa no tempo. Então isso é uma forma um pouquinho mais genérica, né? Você tem várias formas de escrever essa equação de conservação da massa, que vocês lembram isso aí, né? Equação da conservação da massa era nada se cria, nada se consome, tudo se transforma. Isso aqui foi Lavoisier, francês, lá do ano de 1789, em torno que ele escreveu isso, na verdade ele estava escrevendo, ele era um cientista, mas como não tinha salário de cientista, ele era cobrador de impostos, e uma época ruim, na época da Revolução Francesa, cobrador de impostos do rei. Aí veio a Revolução Francesa, quando o povo tomou o poder, e houve lá uma caçada, né, às bruxas. Quem era qualquer participante do regime foi para decapitação. E ele foi preso e julgado porque ele era cobrador de impostos do rei. E aí diz a história, aparentemente verdadeira, que ele estava sendo julgado e ele estava para terminar essa ideia da conservação da massa, que até então tinha-se outras, não se tinha essa ideia fixa ainda na sociedade científica. Era a ideia do flogístico e etc., várias outras teorias, e não a conservação da massa propriamente dita. E ele pediu mais tempo para ele poder terminar a equação, a teoria, né? E aí dizem que o tribunal diz que o povo não precisava da ciência. Então isso foi um grande erro, né? Claro que a gente precisa. E aí então depois terminaram, né? Pegaram os rascunhos dele e ele foi decapitado. Enfim, não deram esse prazo a mais. E aí ele terminaram a equação. Tem uma forma integral, talvez vocês já viram, né? Mas enfim, ficou em homenagem a ele a equação da conservação da massa, a equação de Lavoisier. O que acontece quando o regime é permanente? Ou seja, a quantidade de massa que entra é igual à quantidade de massa que sai. A balança não muda a indicação, ou seja, dm dt igual a zero. E aí eu tenho somatório das massas, ou m massa que entra é igual a massa que sai. Então, sempre vai acontecer isso se o meu sistema é regime permanente. Uma breve recapitulada sobre pressão. Então, a pressão é o efeito do choque das moléculas, não? Então, eu posso até, inclusive, ter mais de um gás, né? Posso ter gases diferentes e dar o efeito total do choque de todas as moléculas que estão aí. Então, se eu não tiver molécula nenhuma, eu não tenho choque nenhum, não tenho pressão. Então, por isso que a pressão do vácuo é zero. Então, essa é dita a pressão absoluta em relação ao vácuo. Agora, eu posso ter, então, outros, a gente vai trabalhar aqui em bar ou ATM aqui nesse curso, né? 2, 3, né? Então, se eu tenho uma dada pressão, por exemplo aqui, pressão 3, então isso aqui em relação ao zero, ou seja, a minha P absoluta, nesse caso, pressão absoluta é igual a 3. Agora, eu posso ter uma pressão, por exemplo, em relação à atmosfera. Posso escrever em relação à atmosfera. Em relação à atmosfera, eu já tenho isso aqui. Eu só tenho 2 agora, né? 2 bar. Então, essa distância aqui é a minha pressão relativa.
Então, nesse caso, é 2. E aqui eu tenho 3 aqui. Então, a minha pressão relativa é em relação à atmosfera, que pode estar acima ou abaixo. Eu posso ter, por exemplo, se eu tenho uma pressão aqui, por exemplo, aqui 0,8, aqui, está aqui meu nível de pressão. Nesse caso, eu tenho uma pressão relativa de, se aqui eu estou 0,8, de menos 0,2, essa aqui é relativa, já absoluta é em relação a zero. Eu tenho mais 0,8 a P absoluta. E essa aqui, então, menos 0,2 é minha P relativa. E eu nunca vou conseguir ter uma pressão absoluta negativa, porque a pressão absoluta mínima é zero, quando não tenho molécula nenhuma, quando tenho, por exemplo, estou no vácuo. Então, a gente vai trabalhar bastante no curso, essa definição de pressão relativa e absoluta. Nós vamos trabalhar muito nesse curso com esse número de Reynolds. Já vamos ver o que ele é. Assim, imagine aqui um duto onde que eu entro aqui com uma dada velocidade. O que vai acontecer? Essa velocidade, se ela está entrando certinho, essa velocidade pode ficar aqui dentro como se fossem lâminas. Então, eu chamo esse escoamento como escoamento laminar. Mas se eu aumentar muito a velocidade, por exemplo, vamos fazer outro duto aqui com velocidade mais elevada, essa velocidade, esse escoamento começa a criar vórtices. E esses vórtices, pequenos ou grandes vórtices, dão uma característica que a gente vai chamar de escoamento turbulento, na turbulência aí. E quando que isso acontece? Bom, é aí que está Reynolds aí, em 1883, ele começou a testar para várias velocidades, para vários tipos de fluidos, para vários diâmetros aqui da tubulação, e ele notou o seguinte, que ele conseguia escrever um número que depois ficou conhecido como o número de Reynolds, que é igual a ρ, a velocidade, vezes o diâmetro sobre a viscosidade. Se esse Reynolds for menor do que 2,300, é laminar. Se Reynolds for maior, menor igual, tanto faz aqui, do que 2,300, esse escoamento fica turbulento. Então, isso turbulento, está aqui, turbulento. Então, é um número adimensional, ou seja, se vocês colocarem aqui tudo no sistema internacional, corta tudo e fica adimensional. A gente trabalha muito isso na mecânica dos fluidos e transferência de calor com esses ditos números adimensionais. Ou seja, isso a gente vai ver a facilidade porque vai ficar independente, então, os resultados do tipo de fluido que você está colocando ou das dimensões também. Lembre-se então, na questão de Reynolds, num primeiro momento a gente até começa já começar a pensar Reynolds como velocidade. Reynolds é função de velocidade e outras coisas aqui, mas basicamente da velocidade. Então, Reynolds alto, a gente sempre já, no primeiro momento, imagina velocidades elevadas. E é por isso, então, o Reynolds maior que 2,300 se transforma em turbulento. Vamos ver em detalhes. Agora, um detalhe que é o seguinte, é que a velocidade de escoamento, se eu tenho um escoamento de um fluido, gás ou líquido, fluido é gás ou líquido, próximo de uma superfície sólida, a velocidade do fluido, das moléculas aqui, junto à superfície sólida, a velocidade é zero. Isso é uma característica que a gente vai ver até no curso experimentalmente, que a gente consegue ver isso e é bem detectável. Então, imagine que a primeira camada de fluido que está escoando aqui está parada, está colada na superfície, é velocidade zero. E depois as outras aqui vão escorregando, e tendo uma velocidade. Dado isso, como ficaria o escoamento de um fluido numa tubulação, se a velocidade na superfície sólida é zero? Então, isso aqui, velocidade na superfície sólida, ou na interface, na interface sólido, na interface, fica melhor, na interface sólido fluido, é igual a zero, por definição.
Pense, como ficaria. Então aqui um longo duto, aqui uma velocidade, perfil reto aqui na entrada. Vamos considerar os efeitos de borda aqui nesse duto. Então, imediatamente quando ele entra, dessa quantidade que entrar, digamos que ele está num perfil reto aqui. Mas o que temos é que a primeira camada tem velocidade zero. Então, na real, a velocidade aqui é zero. E ela vai freando as outras camadas. Então, no início, algumas poucos sofrem essa frenagem. Aqui no meio continua a velocidade e eu tenho, então, esse tipo de perfil aqui. Quando eu vou avançando, mais vai freando as camadas mais internas. Então, eu tenho aqui, começo a ter uma frenagem, um efeito maior, até mais próximo do centro. E dessa maneira. E agora, o efeito já chegou até o centro, tanto de um lado quanto de outro. Então, já chegou até o centro, tanto de um lado quanto de outro. E agora o que vai acontecer? Eu continuo ainda. Vai continuar freando tudo? Essa é a pergunta. Vai continuar reduzindo essa velocidade, que está freando? O que vai acontecer? Pause o vídeo e tentem responder essa questão. Na real, não esqueça o Lavoisier que foi decapitado. Isso aqui é regime permanente. Massa que entra é igual a massa que sai. Então, a vazão que entra aqui tem que ser a mesma vazão que sai lá. Não tem como diminuir essa velocidade, senão vai estar entrando mais massa do que saindo e não tem acúmulo. Isso aqui é regime permanente, ou seja, aqui não está acumulando nada aqui dentro. Então, o que vai acontecer é que esse perfil de velocidade não varia mais. Não sei se eu consigo fazer aqui, mas imaginem que ele continua sendo o mesmo perfil de velocidade, independente do comprimento que está aqui. Então, e notem um detalhe também, a vazão é velocidade vezes área, na verdade é a área embaixo da curva. Então essa área vai ter que ficar a mesma. Como vai diminuindo, vai aumentando aqui no meio. Então eu tenho uma velocidade aqui no meio que é maior do que essa V aqui. Eu tenho uma Vmax aqui, que se conserva. Então ele vai empurrando para o centro esse escoamento que não, mais ou menos dá para ver nessa figura. Então, a partir, digamos, daqui para lá, eu tenho um escoamento plenamente desenvolvido. Isso é o nome que é dado para esse, depois que já não varia mais nada. E essa aqui é chamada região de entrada, onde que o fluido ainda está, o perfil dele está se estabilizando. Algo interessante também, deixa eu ver com uma outra cor aqui, que eu consigo ver essa ideia também, que vocês vão ver em mecânica dos fluidos, ou já viram, é o seguinte: eu posso colocar um ponto aqui onde eu tenho 99% da velocidade da região central. E eu faço um pontinho aqui. E eu consigo ver, ou seja, a região onde está sendo influenciado pela viscosidade, pelo fenômeno de velocidade zero na superfície. E eu consigo traçar uma linha aqui. Ela se encontra, Essa aqui é uma linha simétrica, talvez meu desenho aqui não ficou bom, e ela se encontra. Essa região que está sendo afetada aqui pela parede é chamada camada limite. Então, isso ainda vamos falar mais disso, mas fiquem com isso em mente, tá? Bom, agora é o seguinte, e o que acontece se eu tenho, por exemplo, aqui o mesmo duto, só que eu entro agora com uma velocidade muito elevada, bem mais elevada do que essa. Então, se eu entro aqui com uma velocidade, posso entrar aqui laminar, ou seja, a velocidade aqui, eu estou no escoamento laminar. De novo, a borda aqui, isso aqui passa em volta, só entra essa quantidade, então aqui eu tenho exatamente esse perfil de velocidade, com uma velocidade maior, O que vai acontecer? Mesma coisa, frenagem na superfície.
Só que como essa frenagem é muito abrupta, começa a formação de vórtices. Então, se eu fazer um novo desenho aqui, claro, eu tenho velocidade zero aqui, e aqui eu começo a formar vórtices. Vamos fazer o desenho aqui, mais ou menos assim. Tem aqui, e essa região fica turbulenta. Quanto mais vai andando, esses vórtices vão se propagando, essa turbulência acaba propagando, que vai freando as outras também, vai se propagando mais para o centro. E eu tenho, deixa eu tentar manter aqui minha proporção na figura, eu tenho uma região maior aqui, e aqui ainda fica, digamos, laminar, uma região maior aqui turbulenta. Continua mais ainda, novamente, agora vamos chegar num ponto em que tudo fica turbulento. Então, e aqui um perfil mais ou menos assim. Continua mais para frente, não acontece mais nada, como lá eu já tenho plenamente desenvolvido turbulento. Então eu tenho, se o meu duto continuasse, idem aqui, repete, né? Então eu teria de novo plenamente desenvolvido, agora turbulento. Quando que acontece isso? Aqui do quadro anterior. Isso, se o Reynolds for menor ou igual a 2.300, acontece isso. Se o Reynolds for maior do que 2.300, acontece isso aqui. E é esse que foi o trabalho de Reynolds, tentar, né, quando que se transformava um escoamento laminar, se transformava por turbulento. Aqui a gente também nota umas características aqui. Olha, isso aqui é um perfil parabólico, né? Dá para ver a cara dele aqui. E esse perfil é um perfil quase reto que ele se forma. Então, claro, por causa da turbulência, homogeneiza mais o perfil. Então, é uma característica, vocês guardem isso, escoamento turbulento tem um perfil quase reto, escoamento laminar, um perfil parabólico. É claro que esse número mágico aqui de Reynolds 2.300 não significa que passou Reynolds 2.301 já fica turbulento. Não, isso é médio aí não é um estudo mais assim industrial, pode acontecer isso. Porque você consegue ter em condições de laboratório Reynolds laminar escoamento laminar até Reynolds 18.000, 20.000, ainda fica laminar, mas você dá uma batidinha, ele se transforma em turbulento e não volta mais atrás. Então, talvez a gente vai conseguir ver isso em laboratório, essa transição aí de laminar para turbulento. Esse aqui é um exemplo de escoamento em duto. Aqui a primeira curva é um escoamento laminar, então vemos a forma do perfil parabólico. E o segundo, velocidade mais elevada, Reynolds maior, então o escoamento já se transformou em turbulento, onde vemos então um perfil aqui mais reto. Aqui certamente tem vórtices, né? Essas flechas estão retas, mas seria pequenos vórtices aqui no escoamento turbulento. Aqui então mais um tema, equação de Bernoulli. Em 1738, Daniel Bernoulli quem chegou nessa equação. Válida para onde? Escoamento incompressível, sem atrito, ou seja, um escoamento a gente chama invícido, escoamento sem viscosidade, regime permanente. Então, vamos ver isso aqui. Ó. Imaginem, isso aqui é um rio, onde que eu estou com um escoamento. O que acontece aqui? Eu posso imaginar soltar um filete de tinta nesse rio, escoamento laminar. Então, se eu solto um filete de tinta, o que vai acontecer? Ele vai formar opa, não foi bem, mas digamos, soltei no meio aqui, digamos que ele vai manter mais ou menos o meio. Aqui, solto outro aqui, aqui ele se esmaga, né? Esmaga um pouco mais, né? Porque está mais estreita a margem. E assim vai acontecer. Vocês vão ver da equação de Bernoulli é o seguinte, como não tem atrito, a velocidade então não vai ser frenada nas margens. Então a velocidade aqui vai ser reta. Um detalhe, se eu entro com uma dada velocidade V1 aqui, essa velocidade aqui em 2 vai ser
maior, vai ser igual, o que vai acontecer? Lembre-se do que foi decapitado lá, o conservação da massa. Massa que entra aqui é igual a massa que entra lá, regime permanente. Então, vazão aqui tem que ser igual ao vazão lá. Como a área diminuiu, vazão é velocidade vezes área, eu preciso aumentar a velocidade. Então aqui a velocidade é maior. Então por isso que até as linhas se aproximam aqui, né? Consigo ver essas linhas aqui se aproximando. Bom, vocês ainda vão, ou já viram, vão ver melhor, mas eu posso analisar isso em cima de um ponto. Digamos que eu coloque, vou fazer uma análise em cima desse ponto aqui. Vou chamar esse aqui de ponto 1, vamos tirar esse 1 daqui para não nos incomodar. 1.1. Essa partícula que vem aqui, ela vai seguir essa trajetória. Essa trajetória a gente chama de linha de corrente. Então, isso também é... Imagine que é uma tinta que eu vou soltando aqui formou essas linhas. E eu vou analisar o que acontece entre o ponto 1 e 2. Sempre vai acontecer isso. A partícula daqui vai chegar lá, né? Regime permanente, não tem outro caminho, ela vai chegar lá. O que a ideia de Bernoulli era dizer o seguinte, ó, isso aqui contém uma energia, e essa energia, como não tem atrito, não perde por calor, nem por nada, essa energia se mantém daqui até lá. Então a energia no ponto 1 é igual à energia no ponto 2. Essa é a base da equação aí que Bernoulli chegou, né? Então, quais energias? Vocês já conhecem o termo de energia cinética, V1² sobre 2, nesse ponto aqui. Vocês já conhecem a energia potencial, ρGH ali, né, que vocês tinham lá. Mas tem mais uma energia aqui, que é a energia da pressão. Então, isso aqui pode estar numa pressão diferente de lá, não tem nenhuma restrição. Então, tem uma energia que é P1 sobre ρ, que é a energia relacionada com a pressão. A soma dessas três, de pressão, cinética e potencial, dá a quantidade de energia do ponto 1. Como eu disse, essa energia se mantém. Então, lá no ponto 2 tem que ser a mesma coisa. Igual a P2 sobre ρ, mais V2² sobre 2, mais GZ2. E está aí a equação de Bernoulli, dada, né, homenagem a Daniel Bernoulli, 50 anos depois de Newton, aí, né, mais ou menos, bastante antigo. Aqui um detalhe, isso aqui, o pai dele também era cientista. E naquela época os cientistas eram considerados meio popstar, né? Então eles já chegavam a publicar, né? Já tinham publicações. E diz a lenda que o filho, o Daniel, publicou antes isso aqui, que era algo que o pai estava trabalhando. E deu uma querela de família. E enfim, disse que nunca mais se falaram até o fim da vida. Não precisava, né? Ficou conhecida como equação de Bernoulli, ninguém nem sabe se era do pai ou do filho. Mas então está aqui. Então ela é uma equação que, lembre-se, ela tem, basicamente, depois, mas é o que nos interessa, incompressível sem atrito regime permanente, e ela é válida, isso aqui é importante, sobre uma linha de corrente. Então, ou seja, essa linha que eu solto a tinta. Isso aqui vocês não esqueçam. Agora, às vezes é difícil saber, e onde que passa essa linha de corrente? Imaginação. Imagine se soltar tinta aqui e ver se ela vai até outro ponto. Isso é uma linha de corrente.